Imagine só, você descobre que debaixo da casa de uma das famílias mais respeitadas da sua cidade, esconde-se um horror capaz de abalar até mesmo a sua fé na humanidade. E se eu dissesse que existe um segredo tão sombrio que mesmo depois de décadas os moradores locais ainda se recusam a pronunciar seu nome em voz alta? Foi exatamente isso que aconteceu em 1836, quando os ventos gelados do inverno siberiano cortavam as planícies nevadas da província de Tobolsk. Naquela época, a pequena vila de Verkhamens, um lugar aparentemente tranquilo, tornou-se palco de um dos crimes mais perturbadores da história do Império Russo. Uma história que quase foi apagada dos registros oficiais, mas cujos rastros sobrevivem em diários pessoais, relatórios secretos da polícia e nos sussurros dos mais velhos, transmitidos de geração em geração como um aviso silencioso. Fundada no século XV como um pequeno posto avançado na rota dos exiliados para o coração da Sibéria, Verkhamens havia se transformado até o século XIX em uma próspera cidade comercial. Lá, a extração de minérios convivia com o comércio de peles, e entre seus cidadãos mais ilustres destacava-se a família Petrova, uma dinastia de comerciantes cuja fortuna, segundo boatos, remontava aos tempos de Catarina a Grande. À frente do clã estava Stepan Ilyich Petrov, dono de minas, serrarias e uma curtume, o que o tornava um dos homens mais ricos da região. Sua mansão de 2 andares, erguida em estilo neoclássico, dominava a praça da catedral, com suas colunas imaculadas e grades trabalhadas em ferro forjado. Os moradores o admiravam, um homem generoso que doava somas vultosas para a construção de igrejas e mantinha um orfanato no mosteiro de São Nicolás. Stepan, sua esposa, Agafia Nikolaevna e seus 4 filhos eram um retrato da piedade e da virtude, frequentando missas e participando de bazares beneficentes. Mas por trás dessa fachada de respeitabilidade escondia-se um mistério tão monstruoso que até os investigadores mais endurecidos do 3º departamento, a polícia secreta do czar, se recusaram a discutir seus detalhes anos depois. Tudo começou com um desaparecimento aparentemente comum. Marfa, uma menina de 12 anos, filha do ferreiro Yegor Saveliev, saiu para comprar farinha no mercado em 21 de janeiro de 1836 e nunca mais voltou. Os pais, desesperados, procuraram o delegado local, mas ele, acostumado com fugas de crianças pobres em busca de uma vida melhor, descartou o caso com um gesto de indiferença. Volta quando a fome apertar, disse, sem sequer registrar a ocorrência. Mas Marfa não voltou. 2 semanas depois, sumiu Voiska, um garoto de 10 anos, filho do comerciante Kuzma Prokhorov. Em seguida foram os gêmeos Fomin, de 8 anos, da aldeia vizinha de Mali Kliushi. Até o final de fevereiro, o número de crianças desaparecidas já chegava às dezenas e até o delegado mais negligente não pôde ignorar o padrão sinistro. Algo ou alguém estava caçando crianças em Verkhamens. Nunca esquecerei o terror que tomou conta da cidade, escreveu Elizabeth Vorontsova, esposa do médico local, em seu diário. Mães passavam a trancar os filhos em casa, homens organizavam rondas noturnas, e o padre Ambrósio realizava missas diárias pela salvação daquelas almas inocentes. Ninguém imaginaria que a fonte daquele pesadelo estava bem diante de seus olhos, no coração mesmo da cidade. A investigação só ganhou força quando, entre os desaparecidos, estava um sobrinho do juiz distrital que visitava parentes na região. Foi então que Nikolai Andreievich Korsakov, um investigador de reputação impecável e mente afiada, foi enviado de Tobolsk para desvendar o caso. Em fragmentos de seu relatório, encontrados apenas em 1968 nos arquivos secretos, estão anotadas as primeiras observações que o levaram a uma descoberta arrepiadora. Ao chegar a Verkhamens, Korsakov foi recebido por uma comitiva de cidadãos liderada pelo próprio Stepan Petrov, comerciante de primeira guilda que se mostrou profundamente preocupado com os acontecimentos e ofereceu hospedagem em sua casa. O investigador, no entanto, recusou educadamente, preferindo uma pousada. Um caso desses exige neutralidade absoluta, deve ter pensado. Os primeiros exames nos locais dos desaparecimentos não revelaram nenhum padrão. As crianças sumiam em horários e lugares diferentes. O único ponto em comum era a faixa etária entre 7 e 12 anos e a constituição física saudável. Nenhuma criança de família abastada havia sido tocada, o que levou Korsakov a considerar a hipótese de tráfico para trabalho escravo em minas distantes.
O investigador interrogou testemunhas, mapeou os últimos passos das vítimas, revisou casos suspeitos em vilas vizinhas nos anos anteriores. Mas o progresso era lento. Os moradores, muitos deles dependentes economicamente de Petrov, mantinham um silêncio prudente, com medo de perderem seus empregos caso desagradassem o poderoso comerciante. O avanço decisivo veio por acaso. Em 10 de março, uma forte nevascas derrubou o telhado de um galpão nos fundos da propriedade dos Petrov. Enquanto trabalhadores removiam os escombros, um deles, Prokhor Demidov, ex-soldado do exército imperial, encontrou algo estranho. Uma passagem secreta sob o assoalho levando a um túnel subterrâneo. Em vez de avisar o patrão, Demidov foi direto ao investigador. Vi muitas coisas esquisitas na vida, senhor, declarou segundo o registro do depoimento. Mas aquele buraco cheirava a morte. E nas escadas vi pegadas pequenas de criança e sangue fresco. Na noite de 11 de março, Korsakov, acompanhado por policiais e voluntários ex-militares, cercou a mansão dos Petrov. Stepan Ilitch recebeu de roupão, fingindo indignação pela invasão de sua propriedade. Sua esposa e filhos também demonstraram surpresa, enquanto o filho mais velho, Ilya, de 22 anos, tentou impedir a busca, alegando conexões com o governador. Começamos pelas dependências, escreveu Korsakov em seu relatório. A passagem descoberta por Demidov levava a um corredor subterrâneo, reforçado com tijolos e vigas de madeira, iluminado por lampiões a cada 10 passos. O túnel se estendia até debaixo da casa principal e terminava em uma porta maciça de carvalho, reforçada com placas de ferro. Quando arrombaram a porta, os investigadores se depararam com uma cena que os perseguiria pelo resto de suas vidas. Debaixo da mansão dos Petrov, um labirinto de câmaras e passagens havia sido escavado na rocha. Na primeira sala encontraram um forno, instrumentos cirúrgicos e mesas manchadas de sangue. Nas paredes, algemas de vários tamanhos, desde as que serviam para adultos até outras tão pequenas que só poderiam prender pulsos infantis. Mas o verdadeiro horror estava além ponto no cômodo seguinte, que lembrava uma masmorra. Crianças esqueléticas jaziam no chão ou acorrentadas às paredes, muitas inconscientes, algumas com marcas de procedimentos médicos. Dos 9 pequenos encontrados vivos naquela noite, 15 já estavam mortos. Os demais se debatiam entre a vida e a morte em um estado tão crítico que desafiava até a imaginação humana. O que vimos ali não pode ser descrito, apenas sentido, como um peso que esmaga a alma, confessaria anos depois um dos policiais que participou da operação, a voz ainda trêmula ao recordar. Crianças reduzidas a esqueléticos fantasmas de pele e osso, algumas sem membros, outras com costuras frescas cruzando seus corpos como cicatrizes de um pesadelo. Não choravam, não gritavam, apenas fixavam os salvadores com olhares vazios, como se suas almas já tivessem abandonado aqueles corpos martirizados muito antes da morte física. Stepan Petrov e seu filho mais velho, Ilya, foram presos na mesma noite. Ao revistar o gabinete do comerciante, as autoridades depararam-se com cadernos meticulosos, registros detalhados de experimentos, esboços anatômicos de corpos infantis dissecados e uma correspondência cifrada com figuras misteriosas em São Petersburgo, Moscou e além das fronteiras russas. Parte daqueles documentos levou semanas para ser decifrada, e o que revelaram foi pior do que qualquer conjectura. Agafia Nikolaevna Petrov, ao ver o marido algemado, ingeriu veneno ali mesmo, deixando atrás de si uma carta final, escrita com a calma de quem acredita estar do lado certo da história. Tudo o que fizemos foi em nome da ciência e do progresso. As gerações futuras compreenderão e honrarão nosso sacrifício. Lamento apenas que a obra tenha ficado incompleta. Os 3 filhos mais novos dos Petrov, Ana, de 14 anos, Mikhail, de 12 e Ekaterina, de 9, foram entregues à custódia de parentes distantes na província de Perm. Mas investigações posteriores revelaram um detalhe ainda mais perturbador. As crianças não apenas sabiam dos horrores no porão, como ativamente colaboravam, servindo de isca para atrair outras vítimas. No início eu tinha medo, admitiu Ana em seu depoimento, os olhos secos, a voz monocórdica. Mas papai explicou que era necessário para a ciência, que aquelas crianças eram apenas material para experimentos importantes que fariam da Rússia uma potência invencível. Ele dizia que os escolhidos devem sacrificar os outros pelo bem maior. A fria lógica da menina, repetindo as palavras do pai como um catecismo, gelou o sangue dos
Investigadores. O que se descobriu a seguir foi além do imaginável. Os Petrov atuavam havia pelo menos 5 anos, e mais de 150 crianças haviam passado por aquele porão. A maioria morreu nas mãos deles. Os corpos eram queimados em um forno especial, e as cinzas, ironia macabra, serviam de adubo para a estufa de Agafia, seu orgulho botânico. Mas o verdadeiro pesadelo não eram os números, e sim o propósito daqueles experimentos. Nos diários decifrados de Stepan Petrov, uma obsessão doentia se revelava. Ele tentava criar o que chamava de o novo homem, um ser dotado de habilidades sobre-humanas, completamente subjugado a seu criador. Estamos à beira de grandes descobertas, anotou em 15 de novembro de 1835. Hoje, o objeto 17 demonstrou capacidade de prever eventos antes que ocorressem. Descreveu uma tempestade que começou 3 horas depois do experimento. Talvez um aumento na dose do soro e incisões adicionais nos lobos temporais estabilizem o efeito. Outra entrada de 2 de fevereiro de 1836 era ainda mais sinistra. Os objetos 23 e 24 exibem sinais de conexão telepática. Após o procedimento de transplante, conseguem sentir a dor um do outro à distância. Amanhã abrirei o crânio do objeto 23 para estudar as alterações cerebrais. O objeto 24 permanecerá em observação. Será que sentirá o momento exato da morte de seu gêmeo? Pior que os experimentos em si era a rede de cumplicidade que o sustentava. Entre as cartas de Petrov, uma troca com um certo professor K da Academia Imperial de Ciências de São Petersburgo saltava aos olhos. Em dezembro de 1835, o acadêmico escreveu: suas pesquisas são de valor inestimável para certos círculos. Se os resultados se confirmarem, a Rússia terá em mãos uma arma sem igual. Continue o trabalho. Os fundos serão transferidos pelos canais habituais. Mantenha absoluto sigilo. Qualquer vazamento sobre a natureza de seus experimentos poderia causar um escândalo internacional. Mas o horror não terminava aí. Entre os papéis de Petrov, havia indícios de que seu trabalho fazia parte de algo muito maior, uma rede de laboratórios espalhados pelo Império. Em uma carta, mencionavam-se experimentos similares em uma propriedade em Tver, em um casebre perto de Kharkov e até nos porões de um mosteiro nos Ilhas Solovetsky. Nosso trabalho é apenas uma peça de um grande desenho, escreveu Petrov em seu último diário. Se eu falhar, outros continuarão. Nossos filhos já estão prontos para assumir o legado. As sementes foram plantadas e nenhuma força poderá detê-las de brotar. O julgamento de Stepan e Ilha Petrov ocorreu em Tobolsk, em maio de 1836, a portas fechadas. Todos os autos do processo foram imediatamente classificados como segredo de Estado. Testemunhas relataram que Stepan enfrentou os juízes com um desdém quase sobrenatural. Vocês julgam o que não podem compreender, declarou, os lábios curvados em um sorriso que não chegava aos olhos. Daqui a 50 anos, meu nome estará ao lado dos maiores gênios da Rússia. O que chamam de crime é, na verdade, um avanço cuja magnitude vocês são incapazes de dimensionar. Ambos foram condenados à morte por enforcamento. A sentença foi executada em 28 de maio de 1836, no pátio da prisão de Tobolsk. O relatório oficial registrou uma execução sem incidentes, mas nos diários do guarda Efim Kudryavtsev, o homem encarregado de vigiar os condenados em seus últimos dias, há anotações que nunca deveriam ter vindo à luz. Petrov passava horas imóvel, os olhos fixos no vazio, até começar a murmurar em uma língua incompreensível. Na noite passada, os guardas juraram que ouviam vozes em sua cela, embora ele estivesse sozinho, escreveu Kudryavtsev. Quando perguntei com quem falava, ele sorriu e disse: com aqueles que virão depois de mim. Eles já estão próximos, e estão com muita fome. A entrada mais aterrorizante, porém, foi feita na manhã da execução. Algo inexplicável aconteceu na cela de Petrov. Durante a noite, o guarda Mikhev jurou que viu o condenado levitar sobre a cama, seus olhos brilhando em vermelho. Ao abrirem a porta pela manhã, encontraram um símbolo estranho desenhado com sangue na parede. Petrov negou tê-lo feito, dizendo que visitantes de além fronteiras o deixaram. Relatei aos superiores, mas ordenaram me calar e acelerar a execução. Após a enforcamento, os corpos dos Petrov, quebrando a tradição, não foram entregues às famílias para sepultamento. Foram queimados e suas cinzas espalhadas sobre o rio Irtych.
O solar da família em Verquecamens foi demolido até os alicerces, e em seu lugar ergueu-se uma capela. Os porões foram selados com cal e terra como se o próprio solo quisesse esquecer o que ali ocorreu. Das 9 crianças resgatadas daquele inferno, apenas 23 sobreviveram. A maioria nunca se recuperou. Alguns ficaram aleijados. Outros enlouqueceram. Os que conseguiram falar descreveram meses de tortura sistemática. Primeiro a fome, depois as injeções e os cortes. Crianças eram levadas para uma sala especial de onde ecoavam gritos e voltavam diferentes. Eles não choravam mais, não falavam. Recordaria décadas depois Grigori Zotov, um dos sobreviventes, salvo aos 9 anos. Apenas riam sem motivo ou murmuravam coisas sobre homens vermelhos que vinham à noite. Seus olhos eram como janelas vazias, como se algo estivesse esvaziado por dentro. Mas nenhum destino foi tão intrigante e potencialmente perigoso quanto o de Anna Petrov. Após uma breve estadia com parentes, ela foi internada em um pensionato fechado para um internato exclusivo para moças de nobre linhagem em Kazan. Mas em 1842, aos 20 anos, ela desapareceu sem deixar rastros. Uma versão sugere que agentes estrangeiros a levaram clandestinamente para o exterior, interessados em dar continuidade aos estudos de seu pai. Outra, mais sinistra, aponta para um sequestro orquestrado por membros de uma sociedade secreta ligada ao velho Petrov. O que ninguém poderia prever era que 15 anos depois, em Londres, uma obra anônima abalaria os alicerces da ciência europeia. Experimentos com a mente humana, anotações de um cientista russo não era apenas um livro, era uma confissão em forma de manual. Suas páginas detalhavam, com precisão cirúrgica, métodos para expandir os limites da consciência humana. Intervenções no cérebro, coquetéis químicos de efeito desconhecido e técnicas de condicionamento psicológico capazes de despertar habilidades latentes. O escândalo foi imediato. Acusado de blasfêmia contra a natureza humana, o volume foi banido em quase toda a Europa, e suas poucas cópias sobreviventes circularam entre círculos ocultistas e cientistas marginalizados. Mas o verdadeiro terror começou quando as autoridades russas perceberam que aquelas páginas não eram ficção. Uma onda de inspeções varreu orfanatos e casas de correção em todo o império. Em Nizhny Novgorod, o porão de um convento abrigado revelou uma réplica em miniatura do laboratório dos Petrov, mesas de operação enferrujadas, frascos com resíduos de substâncias desconhecidas e diários com anotações em código. Não se trata de criminosos isolados, mas de uma rede, alertou em seu último relatório o investigador Korzakov, cujo corpo foi encontrado em 1838, caído sobre a escrivaninha, os olhos arregalados como se tivesse visto algo além da morte. Em uma carta selada enviada na véspera a seu amigo, o professor Dmitry Saburov, ele confessava: cheguei perto de mais de uma verdade que muitos prefeririam enterrar. Ontem recebi provas de que os experimentos de Petrov faziam parte de um programa de Estado iniciado ainda sob Alexandre I. O objetivo: criar supersoldados capazes de operar além dos limites humanos. Petrov era apenas um executor. Os verdadeiros mestres estão muito acima de nós. Saburov nunca decifrou a pista deixada por Korzakov, um poema sobre auroras boreais e uma capela abandonada. Morreu meses depois, vítima de uma febre estranha que o fez delirar com crianças de olhos brilhantes. Sua casa ardeu em chamas pouco após o funeral, consumindo os arquivos que poderiam ter desvendado o mistério. Enquanto isso, Verquecamens era apagado dos mapas, renomeado, reconstruído, queimado em 1863 por um incêndio que poupou apenas as ruínas do que fora a mansão dos Petrov, agora soterrada sob o mercado municipal. Mas a sombra daqueles experimentos não se dissipou. Nos arquivos de Tobolsk, relatórios falavam de crianças que desapareciam nas florestas e voltavam, diferentes. Em 1872, caçadores encontraram uma galeria abandonada perto de Novokamensk, equipada com instrumentos que lembravam demais os desenhos de Petrov. Eles vivem nas cavernas, saem só à noite, testemunhou o velho Prokopilikol. Tem a pele pálida e olhos que brilham no escuro. Não falam, mas se entendem sem palavras. As pessoas deixam comida na borda da mata para que não se aproximem. Quando uma expedição do Império chegou ao local em 1885, deparou-se com uma colônia de 30 almas, todas marcadas por cicatrizes idênticas na cabeça. Seu líder, um homem
chamado Mikhail, explicou em um russo arcaico: somos os que passamos pelo fogo. Não somos como vocês. Na parede principal da cabana, um símbolo estava pintado com algo que parecia sangue, o mesmo que Petrov havia riscado em sua cela antes da execução. Relatório do geógrafo Vizenk, que liderava a expedição, nunca foi publicado. Ele morreu um mês depois com os mesmos sintomas das crianças de Petrov: dores de cabeça insuportáveis, alucinações e sangramento pelos olhos. Quando a polícia voltou ao acampamento, só encontrou cadernos com esboços de crânios abertos, frascos vazios e uma frase rabiscada na porta: eles nos veem. No início do século XX, a história dos Petrov já era lenda, até que a tcheca polícia secreta bolchevique reabriu o caso. Em 1922, uma comissão do OGPU foi enviada a Krasnogorsk, o novo nome de Verkhekamensk, com uma missão oficial: caçar elementos contra-revolucionários. Mas os protocolos secretos revelavam outro objetivo: localizar quaisquer vestígios dos experimentos Petrov e seus sucessores. Prioridade máxima: documentos, equipamentos e, acima de tudo, as crianças sobreviventes. Por meses, agentes reviraram minas abandonadas interrogando moradores que falavam de homens de branco que levavam crianças para escolas especiais nas décadas anteriores. Foi em uma cripta sob uma igreja em ruínas que encontraram o que procuravam: caixas de metal contendo documentos em metal corroído pelo tempo, selados com o brasão da família Petrov. Entre eles, um diário de couro desgastado pertencente a Mikhail Petrov, o filho mais novo de Stepan. As páginas, amareladas e frágeis, revelavam uma verdade mais perturbadora do que qualquer relatório da OGPU poderia sugerir. Meu pai estava certo, anotava Mikhail em uma entrada datada de 1859, com uma caligrafia trêmula que denunciava tanto o entusiasmo quanto o horror. As mudanças se manifestam na segunda geração. Meus filhos exibem habilidades que ele apenas sonhou. Alexander lê pensamentos a distâncias impossíveis. Elizabeth prevê eventos com uma precisão que desafia a lógica. Mas é Nikolai, o mais novo, quem supera todas as expectativas. A tinta borrada na página seguinte descrevia como o menino, aos 7 anos, movia objetos com a mente, enquanto seu corpo se contorcia em convulsões que o deixavam inconsciente por dias. O método do pai funciona, mas exige refinamento. Os efeitos colaterais são devastadores. Durante os ataques deles, falam em línguas desconhecidas, descrevem lugares que nunca viram. É como se algo os estivesse usando como porta-voz. Uma anotação de 1862 era ainda mais alarmante. Fomos obrigados a transferir o laboratório para o coração da taiga. Desaparecimentos chamam atenção demais. Meus irmãos financiam a pesquisa, mas exigem resultados imediatos, como se a transformação humana pudesse ser apressada sem consequências. Dos 28 crianças da última leva de experimentos, apenas 4 sobreviveram. Seus poderes, no entanto, justificam cada perda, escrevia com uma frialdade clínica. O caso mais promissor era o de sujeito N, um menino que aos 9 anos já controlava a mente de animais. Ontem ordenei que um lobo matasse sua própria cria. Ele obedeceu sem hesitar. A crueldade não é um efeito colateral, é parte do processo. Mas o verdadeiro pesadelo estava nas cartas interceptadas pela comissão da OGPU, trocadas entre Mikhail e uma organização secreta que se autodenominava Irmandade da Estrela Vermelha. Nos documentos discutiam-se técnicas para despertar o potencial adormecido e transcender os limites humanos. Uma passagem sublinhada a sangue falava de portais que só poderiam ser abertos por condutores. Crianças cujo cérebro havia sido reconfigurado para suportar o contato com aqueles que aguardam do outro lado. Quando os portais se abrirem, eles entrarão, advertia uma das missivas. Para isso, precisamos de crianças entre 7 e 12 anos, preferencialmente gêmeos. Seus cérebros, ainda maleáveis, são os mais receptivos. O relatório final da OGPU, classificado como ultra-secreto, foi encaminhado a um departamento do NKVD que nem sequer constava nos registros oficiais. Criado nos anos 1920, esse setor investigava fenômenos anômalos com um único objetivo: veaponizar o sobrenatural. Seu diretor, Alexander Barchenko, escreveu em um memorando interno: os métodos dos Petrov, embora bárbaros, produziram resultados que nossos laboratórios só começaram a vislumbrar. A manipulação da glândula pineal e a transmissão de pensamentos à distância são especialmente promissoras.
Proponho a criação de uma unidade especializada para explorar essas linhas de pesquisa. Em 1937, nas profundezas da taiga siberiana, a 300 quilômetros de Verkhamens, nasceu o Instituto Objeto 12. Oficialmente estudava os efeitos da radiação em organismos vivos. Na realidade, era um inferno científico. O que acontecia lá não tem nome, confessaria décadas depois o Dr. Leonid Gromov, um dos poucos sobreviventes, em Memórias Nunca Publicadas, sob o comando do coronel Kirill Sergeyevich, cujo sobrenome foi apagado dos arquivos, crianças órfãs, escolhidas por sua invisibilidade social, eram submetidas a versões modernizadas dos experimentos. Petrov. Eles as chamavam de sujeitos de elite. Na verdade, eram cobaias descartáveis. O instituto dividia-se em seções especializadas: telepatia forçada, indução de comunicação mental entre crianças separadas por quilômetros, telecinese controlada, movimentação de objetos com precisão cirúrgica, precognição dirigida, previsão de eventos militares, testada com crianças em estado de transe, dominação psíquica, controle remoto de ações humanas, incluindo autolesão induzida. Mas o verdadeiro núcleo do horror era a Câmara do Névoa Vermelha, um cômodo sem janelas cujas paredes eram cobertas por símbolos gravados em ossos. No centro, um círculo metálico de liga desconhecida. As crianças selecionadas recebiam um composto alucinógeno derivado do cogumelo Amanita muscaria misturado a extratos de glândulas pineais de cadáveres, descrevia Gromov. Depois, o ritual começava. Ele testemunhou 6 sessões. Em todas, o ar dentro do círculo deximia-se, preenchido por uma névoa carmim que respirava. As crianças falavam em línguas arcaicas com vozes que não eram humanas. Era como se algo as estivesse usando para se expressar, escreveu. Mas o caso dos gêmeos Anton e Anna, em 1940, ultrapassou todos os limites. Colocados no círculo, os dois entraram em transe e começaram a descrever uma cidade de torres negras sob um céu sangrento, habitada por seres altos com cabeças de animais. Eles nos viram, sussurrou Anna. Eles estão vindo. Então, o círculo rasgou-se. Primeiro foi apenas uma mancha escura. Depois, uma mão emergiu longa com 6 dedos coberta por escamas. Os guardas atiraram. As balas passavam através dela como se fosse fumo. Só quando um técnico quebrou o círculo de metal, o portal se fechou. Os gêmeos morreram horas depois com hemorragias cerebrais massivas. Antes de expirar, Anna riscou na parede com o próprio sangue o mesmo símbolo que Stepan Petrov havia desenhado em sua cela antes da execução. A guerra interrompeu os experimentos. Em 1943, com a aproximação da frente, o instituto foi evacuado às pressas. Documentos foram queimados, equipamentos desmontados e os sujeitos viáveis transferidos para instalações na Sibéria Oriental e nos Urais. Mas um detalhe intrigou a inteligência soviética: os nazistas sabiam. Arquivos da Nenerb SS revelaram que em 1942, uma expedição alemã havia localizado restos da antiga Laboratório Petrov nas minas abandonadas. Entre os itens recuperados, um mecanismo de bronze com engrenagens impossíveis cujo propósito permaneceu um mistério. Himmler estava obcecado por isso, confessou após a guerra o oficial da SS Walter Schellenberg. Tínhamos cópias de documentos Petrov, desde antes da Revolução. Algo neles o aterrorizava. Quando a guerra terminou, os experimentos recomeçaram. Mas desta vez, sob uma nova bandeira, e com um propósito ainda mais sombrio. Bajo o manto de um novo departamento ultrasecreto dentro do Ministério de Seguridade do Estado, o proyecto renació com um nome em clave que a um oiasse estremecer a quienes lo pronunciam. Objeto 17. Construído em los anos 50. Sobre los mismos cimientos malditos donde Petrov realizou seus primeiros experimentos. O complexo se erigió como monumento ao secreto Y a la obsesión por trascender los limites de lo humano. Me asignaram ali em 1957, recém-graduado do Instituto Médico. Recordaria décadas después o Dr. Igor Severin, uno de los postos científicos que, os hablar, nos dijeron que investigaríamos psicofisiologia. Pero la verdade era mucho peor. Los archivos do caso Petrov yaciam ali polvorientos pero intactos, junto a los informes de los experimentos nazis que Himmler havia ordenado replicar. La misión era clara: desarrolar habilidades paranormais em sujeitos humanos sem destruir suas mentes.
Ao menos, essa era a versão oficial. Abandonamos los métodos bárbaros, mas trepanaciones, numas coquetéis químicos que convertiam a los pacientes em vegetales, confessou Severin em um testemunho gravado antes de sua misteriosa muerte. Em 1989. Pero lo que hicimos em su lugar, quizá fui pior. Em lugar de bisturis, usaram psicotrópicos de dizeno, pulsos elétricos calibrados com precisão milimétrica y técnicas de condicionamento psicológico tão avançadas que borraban a linha entre la ciência y o ocultismo. Los sujetos não eram prisioneiros de guerra ni criminales como em épocas anteriores. Eram ninos, selecionados em orfanatos especiais bajo critérios implacáveis, quociente intelectual superior a 150, sensibilidade extrema a estímulos, casos documentados de percepções anómalas. Alguns veiam sombras donde não las había. Outros adivinaban números em dados antes de lançá-los. O ninho de 9 anos lamado Mijail V, era capaz de detener relógios mecânicos solo com mirá-los. Pero o proyecto que definiria o destino do objeto 17, Y quizá eu de la humanidad. Comenzó em 1962, bajo o nome em clave Estrela Roja. 12 ninos, 12 prodigios. Anotou em seu diário o professor Victor Lebedev, diretor do programa. Cada uno era una puerta lo impossível. Olga K. desactivava sistemas elétricos com la mente. Sergei M. predigiu o assassinato de Kennedy com 3 semanas de antelação. Los gemelos Anatoly y Alexei B. manteniam conversações telepáticas a 500 km de distância, verificadas por interceptações de rádio. Pero o mais aterrador de todos era Dmitri S., o ninho de 11 anos que distorsionava a probabilidade mesma. Em su presencia lo improvável ocorria com alarmante frequência, moedas caíam de canto. Una Y outra vez, dados mostraban sempre o mesmo número, Y em uma ocasião. Avião de combate que sobrevolava a zona desapareceu de los radares durante 7 minutos antes de reaparecer como se nada hubiera pasado. Não era suerte. Não era coincidência, escreveu Lebedev. Era como se o universo se doblara a seu alrededor. O proyecto avançou sem incidentes hasta 1966, quando algo salió mal. Catastroficamente mal segundo o técnico Andrei Kratsov, uno de los postos testigos que sobrevivió para contá-lo. Aquel dia los ninos fueron dispuestos em círculo Y, sumergidos em um estado de transe inducido por uma nueva droga experimental, suero azul, o objetivo, unir suas mentes para espiar um complexo militar estadunidense. Ao princípio funcionou. Descreveram hangares científicos, equipos de medição. Pero luego sus vocês se volvieron roncas guturales. Empezaram a gritar. Sobre um cielo rojo Y, torres negras que cresciam desde o suelo. Los focos explotaram. O aire olía a ozono Y, carne queimada. Y entonces el apareció. Não era humano, sussurró Kratsov em su lecho de muerte, décadas después. Pero tampouco era de aqui. Uma figura alta, envuelta em túnicas oscuras com uma cabeça que recordava um lobo, um chacal, pero com olhos que não reflejavam a luz. No habló, não necessitava hacerlo. Com um gesto paralisou a todos em la sala. Luego, uno por uno, tocou a los ninos, dijando em suas frentes uma marca luminosa, o mesmo símbolo que Petrov dibujou com sua própria sangue antes de ser executado. Quando la seguridade irrumpió, eu ser había desaparecido. Los ninos yaciam, inconscientes. Em o suelo queimado em o metal remaine o símbolo. La versión oficial habló de uma fuga de gás. 12 científicos murieron. O proyecto se cerró. Los ninos fueron aislados em instalações secretas, bajo vigilância las 24 horas. Pero algo e había cambiado em elos. Moriam uno tras outro, confessou o médico que los atendió. Sim, enfermedades. Sim, violência. Simplesmente, dejaban de funcionar. Como se algo los lamara. O último. Fui Dmitri S. em seus últimos minutos. Entrou em transe Y habló em uma língua desconhecida. Suas últimas palavras em russo fueron: elos vienen. Las puertas se abrem. La gran obra continua. Em los anos 70, o Kremlin ordenou o cierre definitivo de las investigações. Objeto 17 foi selado. Los archivos incendiados. Pero los que estuvieron ali sabem lá. Verdade, nunca pararam. Incluso después de la caída de la URSS, antigos agentes
KGB murmuraban sobre reuniões secretas em la taiga siberiana donde los poços. Ninos que sobrevivieron, ahora adultos, se encontraban em círculos, dibujando eu. Símbolo em la tierra. Los lamaban sus hermanos maiores, revelou eu exagente Mijail. Zorin, que em los vigiló durante anos. Y algo respondia. Os ninos no solo destacaban por seus rasgos físicos inusuais, olhos demasiado claros, piel quase translúcida, cicatrices simétricas em las sienes, sino que exibiam habilidades que desafiaban toda lógica. Las autoridades locais, alertadas por informes de milagros em aldeias remotas, intentaram silenciar o fenômeno. Aislaram los pequenos em orfanatos especiais bajo la fachada de transtornos neurológicos. Pero la expedición que siguió sus rastros descobrió algo peor, uma rede de instalações subterrâneas abandonadas conectadas por túneles que serpenteaban bajo la taiga, como venas de um organismo dormido. Em uma de elas, entre equipos oxidados Y, documentos médio devorados por Elmou, alaram los planos de um dispositivo, conhecido como o resonador Petrov, um artefacto desenhado para amplificar capacidades paranormais Y, segundo as notas, romper o velo entre dimensões. Lo mais inquietante foi o diário de um científico anônimo, fechado em 1965. Sus páginas amarelentas por o tiempo detalhaban experimentos que confirmaban a teoria de Petrov. Los ninos com marcadores genéticos específicos podiam perceber sinais de outro lado. Tras la estimulação de la glândula pineal Y la administração del compuesto R16, uma substância de fórmula classificada, los sujetos descreviam as mesmas visiones com escalofriante precisão, um cielo carmesí, torres negras que se retorciam como espinas, entidades com rostros de bestias Y, vocês que sussurraban em línguas olvidadas. Lo mais aterrador era que esses relatos coincidiam com jeroglíficos egípcios Y, tablilas sumerias de há 4.000 anos. Petrov não estava louco, escrevia o autor. Elo sempre ha estado aqui. Y a hora respondem. Pero uma entrada posterior elevava o horror a outro nível. Aquela noite, durante uma sessão de visão remota, o sujeto de no solo recebeu sinais, estabeleceu contato bidireccional. La entidade que emergiu em sua mente se identificou como o guardião del umbral. Y lhe revelou os passos de um ritual para abrir um portal. Requeria 12 ninos com o dom dispostos em círculo, Y um catalisador, la sangre de um portador de la sangre. Antigua, uma estirpe que, segundo as notas, solo podia ser la de los descendientes directos de Petrov. La expedição, mientras tanto, havia topado com algo aún mais antigo que o objeto 17, círculo de pedras de 10 metros de diâmetro em eu, corazão de la taiga, com o obelisco em eu centro gravado com o mesmo símbolo. Los análises dataram as pedras em eu siglo X, pero o monólito era mucho mais viejo, quizá, de la edad del bronze. Está situado em um cruce de linhas geomagnéticas, anotava o professor Sokolov em seus informes. Los instrumentos registraram aqui picos de radiação inexplicáveis Y distorções em el campo eletromagnético. Los lugarenos ni sequer se atrevem a pronunciar seu nome. Lolama é o lugar donde la cortina é delgada. Em 1995, Sokolov regressou com o equipo de última geração. Colocaram sensores Y, câmaras alrededor do círculo, buscando capturar lo que todos temiam. Lo que gravaram essa noite deu 13 ao 14 de agosto borrou qualquer escepticismo. Las imagens mostram primeiro um resplandor sobre o obelisco que se retuerce hasta formar um vórtice de luz violeta. 3 investigadores se acercaram para verificar las lecturas. Los instrumentos marcaban valores impossíveis? Nunca volvieron. La única câmara que sobreviveu captou é o momento em que, ao legar ao círculo, los científicos se detienen como se algo los hubiera congelado. Entonces, do centro del vórtice emerge uma figura alta humanoide envuelta em distorções. Se acerca a elos. Les toca lá frente. Y uno a uno, los hombres seguem ao ser assim a la luz como marionetas, arrastradas por hilos invisíveis. O último fotograma mostra o círculo calcinado em la tierra donde o portal se cerrou. Los demais membros de la expedição, acampados a quilômetros de distância, despertaram essa noite com migranas paralisantes Y la sensação de que algo los observava. Igor Malenkov, um de los supervivientes, jurou haver escuchado uma voz em
Su cabeça que repetia, o umbral está aberto. Elos regresan. La gran obra continua. Las autoridades atribuyeron las desapariciones a ataques de animales, desorientação em la taiga pero los archivos, las grabaciones y los datos de los instrumentos fueron incautados por o FSB y classificados bajo el selo, acceso, restringido, Proyecto Kovcheg. Sokolov, destrozado por la pérdida de su equipo, se sumergiu em la teoria. Rastriola. Genealogia de los Petrov, analisou leyendas locais y decifrou símbolos recorrentes em culturas separadas por oceanos y milênios. O mesmo glifo aparecia em tablilas. Sumerias, códices maias y amuletos celtas, sempre associado a los que vigilam desde afuera, los senhores de los umbrales. Sua obra cobre o fenômeno Petrov, em la Fronteira entre la ciência y lo oculta, 1999, fui ignorada por la academia y ridiculizada. Como pseudociência. Pouco despois, Sokolov fui despedido. Ano mais tarde, murió de derrame cerebral em circunstâncias estranhas, seu apartamento estava coberto de símbolos trazados com lo que parecia ser sangue seca, los vecinos declararam haberlo escuchado gritar sobre hombres rojos que lo visitaban por las noches. Pero su libro encontrou eco em los márgenes. A princípios de los 2000, grupo de investigadores independentes, científicos marginales, ex-militares y caçadores de mistérios, retomou seu legado. Seguindo sus pistas, em 2004 legaram a descobrimento que sacudiu hasta o mais escéptico, assentamento oculto em la taiga, habitado por unas 50 pessoas de todas as idades. Todos compartilham rasgos inquietantes. Piel pálida como la cera, olhos de azul quase fosforescente y cicatrices, idênticas em las sienes como se algo ou alguém los hubiera marcado. No eran hostiles, recordaria después Maxim Voronov, de los expedicionários. Solo, alertas, como animales que huelem depredador, quando explicaram o propósito de su visita, o anciano lamado Nikolai, de voz grave y manos lenas de cicatrices, aceptou hablar. Lo que revelou não deveria existir. O assentamento havia sido fundado em los anos 60 por los supervivientes do objeto 17. Elos y sus descendentes possuíam habilidades que los hacían incompatíveis com o mundo exterior. Somos o poente, dijo Nikolai, com uma calma, que lava la sangre. Lo que Petrov comenzó no puede detener-se. O umbral-se ensancha com cada geração. Nuestros hijos nascem com o dom, o dom. Aqui isso. Uma pausa como se eligiera as palavras com cuidado. Eu dom los lama. Lo que outros había intentado criar artificialmente, elos lo levaban em la sangre. Veiam lo que permanecia oculto a los ojos comunes, escuchaban vocês que sussurraban desde o outro lado do umbral. Em o coração do assentamento los investigadores descobrieron círculo de pedras idêntico ao que la expedição de Sokolov havia documentado décadas atrás. Em seu centro, o obelisco talado com aquele símbolo recorrente, como uma cicatriz em la memória do mundo. Levamos siglos esperando su regresso, explicou Nikolai, mientras sus dedos trazam linhas invisíveis em el aire. Elos estuvieron aqui antes que nós outros. Forjaram las primeiras civilizações, sembraram o conhecimento em manos de guardianes elegidos. Suas palavras caíam como pedras em poço sem fundo. Los Petrovino eram científicos loucos. Eram os últimos descendentes de uma estirpe sagrada. Lo que Stefan interpretou como experimentos era, em realidade, ritual distorcionado. Creio que podia forzar o paso acelerar lo que deve fluir com la paciência de los milênios. Pero las puertas não se abrem de golpe. Se lo hacen, nuestro mundo se desgarra bajo eu. Peso de lo que entra. 3 dias convivieron entre elos, registrando lo inexplicável. Ninos que se comunicaban sem sonido, aparatos eletrônicos que falaban como se algo los arrogara. Resplandor carmesí que tenia las noches sobre o poblado. Ao quarto amanhecer, Nikolai los reuniu frente ao círculo de pedras. La luna lena se acerca. Lo que ocorre aqui no é para sus olhos. Pero pueden levar nuestro mensagem ao mundo. La gente deve saber que o câmbio ya não é uma promesa, sino um hecho. Los que esperaram em las sombras estão despertando. Partieron ao alba seguinte. Desde la distância vieram como o aire sobre o círculo se retorcia em espiralhos de niebla roja, dibujando silhuetas impossíveis, torres negras,
puentes que desafiavam a física, uma cidade que não pertencia a este tempo. Sul. Informe publicado meses depois, fui recebido com o escepticismo habitual. Hasta que o distrito Silenode Senalis. Primeiro, anomalias atmosféricas sem explicação. Luego, aldeanos que juravam haver visto lo mesmo em sus sueños, figuras altas, de contornos borrosos, moviendo-se entre los árboles. Los animales huíam em manadas hacia el sur, como se algo los empujara. O governo cercou a zona abaixo e o pretexto de maniobras militares. Me lamaram como assessor, confessou Voronov em sua última entrevista gravada com uma voz que não era. Deu todo humana. Donde antes havia pueblo, solo quedou cráter perfeito, como se algo lo hubiera succionado desde dentro. Y em los bordes marcas. No de animales. No de máquinas. O elas de algo que camina em dos patas, pero no é esse humano. Y eu. Símbolo queimado em todo. Rocas, árboles, incluso em los cuerpos de los soldados que encontraram. Algunos aún respiraban quando los alamos. Sussurraba algo em una língua que nadie reconheció. Después de eso Voronov no fui eu mesmo. Sus colegas hablaban de sua obsessão. Por eu grande despertar de noites interas dibujando espirales y símbolos em papeles. Que luego destruía. Ano mais tarde, desapareció. Sus arquivos fueron incautados por agentes do FSB. O caso se cerrou oficialmente como acidente durante investigação de campo. Pero em los círculos mais oscuros de la paraciencia, los rumores persistiam. Hablaban de ninos nascidos em hospitais remotos, com olhos demasiado claros y cicatrizes apenas visíveis em las sienes, de sociedades secretas que rastreaban a los descendentes de los Petrov, como se fueran piezas de rompecabezas cósmico, de símbolos que apareciam espontaneamente em paredes de edifícios abandonados, como se alguém ou algo los talara desde o outro lado. Mirem a sua alrededor. Escrevia informante anônimo em foro cifrado. No notam los patrones? O clima. Se voelve errático. Los animales actuam como se supieran algo que nós outros ignoramos. Cada vez mais testemunhos de seres em zonas despobladas. No sem coincidências. Esse é o princípio. Las puertas no se abrem se desgarram. Lo que espera ao outro lado e no golpea com suavidade. Está entrando. La maioria descarta la história como mito urbano, o producto de mentes enfermas, que vem conspirações donde solo há sombra, pero que eles han profundizado em eu. Caso Petrov sabem que la verdade é esse mais antiga que o medo. Levo 20 anos recolectando pruebas, advirtiu o historiador Vladimir Kuznetsov em sua última conferência antes de esfumar-se sem deixar rastro. Esto não é esse caso aislado. É esse fragmento. Ver que camens los experimentos soviéticos, los fenômenos actuales. São eslabones de uma cadena que se extiende através de los siglos. Se ao que se uma fracção de lo que descobri é cierta, entonces o futuro não é algo que podamos imaginar. É algo que nos reemplazará asterisco. Área donde alguma vez estuvo o assentamento sigue cerrada. Los locales sussurram. Sobre niebla roja que se enrosca entre los árboles ao cair la noche, sobre sonidos que emergem de la tierra como se algo cavara hacia la superfície. Sobre ninos cujos olhos brilham em la oscuridade. Las autoridades alegam contaminação radiactiva pero los satélites mostram algo mais. Patrão de energia concentrada em o epicentro do cráter pulsando como coração. Em los arquivos mais classificados do SVR, há dossiê marcado com o símbolo. Contiene informes genéticos de los descendientes de Petrov, ADN com sequências, que não coincidem com nenhum registro humano. Testemunhos de testigos que juram haver visto figuras altas, de piel grisácea, moviendo-se entre los árboles como se bosque les perteneciera. Fotos de símbolos gravados em superfícies impossíveis, dentro de cápsulas de tempo seladas, em o reverso de espejos, incluso em las córneas de cadáveres não identificados. Em la última página, escrita a mano com tinta, que brilha bajo luz ultravioleta, uma frase. O trabalho continua. Las puertas não se abrem. Se rompem asterisco. Em 1836, encontraram 49 ninos em o sótano de Los Petrov. Oi, quantos ai! Dispersos por el mundo, portanto és a mesma sangue, os mesmos genes, esas mesmas capacidades? São vítimas de experimento monstruoso. Los heraldos de uma era que não nos pertenecerá?
Se alguma vez cruzas la mirada com alguém de olhos demasiado pálidos com cicatrices, quase imperceptíveis em las sienes, alguém que parece saber coisas de ti que nunca has dicho, recuerda, poderias estar frente a um herdeiro de aquel sótano siberiano. Dilo, que comenzó hace dos siglos Y nunca se detuvo. Se una noche ves la niebla roja elevando-se del suelo como um aliento antigo. Se encontras el símbolo talado em um lugar donde não deveria estar. Se escuchas sussurros em uma língua que não existe pero que de algum modo compreendes. Sabe uma coisa, el gran trabalho sigue em marcha. Las puertas ya no se abrem. Se desgarram. Lo que espera ao outro lado e no lama. Está aqui.